Irmãos, temos que perseverar e aprender e na fidelidade ao Senhor. Começando deste lado, é bom ver o irmão Rodrigo, voltou, seja bem-vindo, de volta, Deus te abençoe. Não sei se esteve aqui a semana passada, mas já estava. Nós não estávamos. A irmã Sandra, que eu acho que não estava a semana passada ainda, né? O irmão José e a irmã Olívia, que estão aqui de volta. O Daniela e a Priscila, muito contente de ver vocês aqui. Tinham um tempo já. O Daniel e a família estão muito alegres com a neve, né? É só na primeira vez, irmãos. Você sabe, né? Se aproveita na hora do café, avisa a ele que é só a primeira nevada, a segunda, a terceira já perde o interesse, tá? Mas é isso mesmo, irmãos, uma alegria estarmos de volta aqui na casa do Senhor e é bom também ter a irmã Sónia de volta, que ela não estava a semana passada, né, irmãos? O meu pastor também não estava, né? Mas foi bom, irmãos, amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, é com alegria que estamos na casa do Senhor, é com alegria que nós vamos voltar a este texto de Lucas. E lembrando aos irmãos, né, que nós tivemos só voltando um pouquinho atrás das outras duas mensagens, outra vez, se você perdeu as outras duas mensagens, por favor, fale com o irmão Pedro, ele passa para si o link no YouTube e, ou no Sermon Audio você pode escutar a mensagem. Amém? Nós, no texto de Lucas 2:11, que nós já lemos, mas podemos ficar de pé para ler mais uma vez. Em Lucas 2:11 nós encontramos aquele anúncio dos anjos, amém, aos pastores lá nas colinas, e o anúncio é sobre quem Jesus é, quem era aquele que haveria de vir. Diz assim a palavra do Senhor, amém, todos acharam? Diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Na cidade de Davi nasceu o Salvador, a missão dele, Cristo, a sua identidade, o Messias, o enviado, o esperado, amém? E aquele que é Senhor. Sobre o Senhor estudaremos hoje. Ainda de pé, oremos ao Senhor. Amado Deus, Salvador nosso, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre nossas vidas nesta hora e possamos, ó Pai, entender a palavra conforme ela é dirigida aos nossos corações hoje. Que seja o Espírito Santo a colocar no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a voltarmos para Ti, a celebrarmos o Natal de Jesus com alegria, conforme essa é a nossa, tem sido essa a nossa intenção e preparação. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Como eu dizia, o assunto hoje é o título. Jesus é Senhor, a sua posição de senhorio. Amados irmãos, tem sido talvez a maior dificuldade que nós encontramos hoje no mundo evangélico ou do evangelicalismo, tem sido considerar Jesus como Senhor. Muitos querem Jesus como Salvador ou dizem crer, mas poucos são os que querem como Senhor. Iremos ver ao longo desta mensagem, assim nos permitindo o Senhor, que se Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador. Não são duas coisas separadas. Você não é numa hora que você é salvo e noutra hora que você se submete ao senhorio de Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Ele é Salvador e Ele é Senhor. As duas coisas acontecem juntas. Nós iremos ver vários textos hoje que falarão sobre isso. A outra mensagem é um pouco longa e eu vou tentar organizar o meu tempo aqui da melhor forma possível, com a paciência e a colaboração dos irmãos. Então vai haver vários textos que eu vou ler de uma vez só e os irmãos poderão tomar nota, se quiserem depois ler em casa, ou devem, aliás, devem ler em casa, se não conseguir acompanhar, tome nota, você pode, ou de alguma maneira, mais tarde, estando gravado, você pode voltar atrás e conferir os textos, amém? O primeiro texto que eu queria ler nesta manhã, ou o segundo, já lemos um, é a declaração: Jesus é Senhor até do sábado. Lucas 6, versículos 1 a 11. Eu vou ler o texto, mas não precisa ficar de pé, mas pode abrir a palavra. Lucas 6, 1 a 11. Nós vamos ler o texto que nos fala, um texto bem conhecido, que Jesus é Senhor até do sábado. Porquê o sábado? Sábado que hoje nós entendemos que é o dia do Senhor, amém? O dia do Senhor é hoje, né? O domingo, no nosso tempo. Naquele tempo, no tempo da lei, eles respeitavam o sábado, segundo o tempo da lei, não. Essa, na verdade, é uma posição teologicamente errada, né? O tempo da lei é todo o tempo, é o tempo da lei, todo o tempo é o tempo da graça, né? Já tem
a gente gosta de colocar aí uma divisão que é para não ter o peso da lei, mas na verdade teologicamente é errado. Perdoem, irmãos, aí o meu erro, amém? No tempo antes do estar consumado, digamos assim, eles atendiam o sábado. Hoje nós atendemos o dia do Senhor, amém? Diz assim, versículo 1, certo sábado, né, que sábado é mesmo sábado, não é? O sabat, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomou os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Noutro sábado, em outra ocasião agora, também num sábado, não é? Amém? Versículo 6 agora. E ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Amém? 11 versículos, poderíamos abordar o texto de várias maneiras, mas vamos nos centrar no objetivo de que, no sentido de que estamos falando esta manhã, que é no senhorio de Jesus. Jesus se apresenta diante dos fariseus, daqueles que tinham a lei, que interpretavam a lei, daqueles que eram super rigorosos com o dia do sábado, conforme a lei de Moisés. Aliás, meus amados irmãos, é uma coisa que nós precisamos de entender, e eu sempre refiro isso, irmãos, com relação ao dia do Senhor. Nós levamos o dia do Senhor de uma maneira muito, muito vaga, muito, muito calma, como se fosse uma coisa qualquer. É mandamento do Senhor que observemos o dia do Senhor, que separemos um dia para nós adorarmos a Deus. Isto hoje não é o seu dia, não é o seu descanso. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim: mas eu só tenho o domingo. E a minha resposta é o único dia que você não tem. Quando a pessoa diz assim: não, pastor, você não entende, é que eu só tenho o domingo. Não, você não tem, não. Esse é o único que você não tem. Você tem os outros, esse não é seu. Esse é o dia do Senhor. Por isso, irmãos, que eu sempre tento reforçar e falar e referir-me ao domingo como o dia do Senhor. O dia que pertence a Deus. Naquele tempo, não dei, embora eles de uma forma errada, porque eles focavam nas práticas, assumindo que a salvação era pela prática, quando nós entendemos no livro de Hebreus que Abraão foi justificado pela fé, não é isso? E não pela prática das obras. As obras, a prática da lei é uma consequência de uma salvação que vem pela graça, amém? Todos estamos corretamente, entendemos isto, né? do livro de Tiago também, da carta de Tiago, mas nós percebemos que eles tinham um rigor com o sábado. Então, querendo apanhar Jesus em falta, no segundo episódio, eles tinham um homem que tinha uma mão atrofiada. Vamos ver o que é que ele faz agora. Ele não pode curar no sábado, porque o sábado só não pode fazer nenhuma obra no sábado. Vamos ver o que é que ele faz. Eles queriam acusar Jesus. No caso anterior, os discípulos pegaram espigas, debulharam espigas com as mãos e comeram. E Jesus lembra a eles, mediante a acusação deles, Jesus lembra o que aconteceu com Davi, quando Davi tinha estado lá no templo e tinha comido os pães que só pertenciam ao sacerdote. Claro que eles sabiam desse episódio de Davi, segundo as escrituras da época, que é as nossas hoje, tirando que agora temos o Novo Testamento. Diante destes episódios e de toda esta questão aqui, Jesus mostra uma coisa clara, que era o objetivo dele, mostrar que ele era Senhor até do sábado. Ele era Senhor acima de qualquer outra coisa. Jesus não quebrou o sábado. Aliás, ele não veio quebrar a lei, ele cumpriu a lei nele mesmo.
Amém? Ele é o cumprimento da lei. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Amém? Jesus ele não transgrediu a lei, ele mostrou era que o senhorio dele ia acima da lei, pois ele é aquele que instituiu a própria lei. Jesus não quebrou o sábado, mas ele fez uma coisa que ofendeu gravemente os fariseus e os escribas, os doutores da lei, aqueles que guardavam a lei da época. Jesus fez isso o tempo todo. O tempo todo de Jesus, ele, a maior parte das vezes, irmãos, se reparar a ler as Escrituras, é uma abordagem que às vezes a gente não entende bem. Tem um livro, irmãos, que eu recomendo seriamente, que é o Jesus que você não conhece, do pastor John MacArthur. Você vai notar que de todas as vezes é Jesus que inicia o problema ou o conflito com os fariseus e os sacerdotes. Não eram eles que começavam com Jesus, Jesus começava com eles. Jesus é que pegava com eles. De todas as vezes você vai contar que era Jesus. Jesus é que foi lá ao templo e pôs-os lá para fora que eles estavam a vender. Ninguém tinha chamado Jesus para ir lá comprar nada. Jesus chegou lá e arrumou com aquilo. Jesus os questionava e fazia coisas que os fazia sentir desconforto. E uma delas é esta, é ele colocar-se lá e curar no sábado. E dizer que ele era senhor até do sábado. Que o senhorio dele ia acima de todas as coisas. Você está a falar para pessoas que usavam a lei e se escondiam atrás da lei para ser senhores, para estarem em posição de autoridade. Faz lembrar alguma coisa nos nossos dias, não faz? Não faz lembrar? Aqueles que sobem no púlpito e dizem: o Senhor me disse, eis que eu te digo. Tem tanta gente hoje, irmãos, fazendo a mesma coisa, escondendo-se atrás da palavra para dizer que tem mais autoridade do que a própria palavra. Era o que eles faziam. Eles pegavam na palavra e diziam assim: não, a gente interpretou assim, é assim que está. É desta forma que acontece, é desta forma que é feito. Jesus chega e diz: não, eu sou o Senhor até do sábado. O desconforto foi tão grande que eles decidiram acabar com Jesus. Eles tinham que matar Jesus. Eles tinham que arrumar com Jesus. Porque Jesus causava desconforto, porque agora Jesus dizia que era Senhor. Ele dizia que ele era Senhor sobre a lei. Ele dizia que veio ele próprio, que ele dizia, fazia-se igual a Deus, porque ele era igual a Deus, ele é Deus. No versículo 11, assim, eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Eles decidiram: nós temos que acabar com ele. E segundo um interno propósito de Deus, para a salvação de pecadores, eles levaram o plano adiante até que ele foi entregue para que nós pudéssemos ser salvos. Esta foi uma das grandes acusações contra Jesus, é ele ter sido e ter se declarado não especificamente Senhor do sábado, mas Senhor. Amados irmãos, até o dia de hoje é o que mais causa ódio nos ímpios. É que há um que é Senhor e o seu nome é Jesus Cristo. Meus irmãos, é o que mais dificuldade causa para nós os cristãos. É admitirmos, a maior dificuldade que nós cristãos temos hoje é admitir que Jesus é Senhor. Você diz: não, eu aceito. Não, não aceito. Ninguém no seu estado natural aceita. Todo mundo quer ser senhor do seu próprio nariz. Cada um quer fazer as coisas à sua vontade. Você já entendeu que no mundo evangélico hoje, quantas igrejas não têm membresia? Não têm membresia. Há anos atrás, uma pessoa saiu daqui da nossa igreja e decidiu ir para outro lugar. E aí, numa tentativa de acordo, numa tentativa de fazer uma transferência, porque a nossa intenção é sempre essa, não é jamais a nossa intenção é excluir, já o fizemos por razões realmente bíblicas necessárias, mas não é a nossa intenção. Então eu telefonei, entrei em contacto com um suposto pastor do local onde a pessoa tinha ido, e eu expliquei: a pessoa é membro aqui, a gente quer ver como é que a gente pode fazer isso. Ele disse assim: não, a gente aqui não pratica membresia. Eu disse: mas está na Bíblia. Não, mas aqui não, quem vem, vai, entra, sai, faz o que quiser.
Você percebe que nem é igreja, nem é pastor. Nem é coisa nenhuma. Nós temos a grande dificuldade hoje, meus amados irmãos, porque ninguém quer se submeter a nada. Sabe quantas vezes a gente chega à beira de um membro? Ah, melhorou. Meus amados irmãos, as pessoas querem acabar com o senhorio de Cristo. Fica, é muito mais fácil calar o senhorio do que submeter-se ao senhorio. Os atentados têm sido contra aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Você não sai aí na rua a dizer a alguém, ó, tem um Senhor, você tem que submeter ao seu senhorio. Você sai às ruas a falar às pessoas e diz, ó, tem um Salvador que te vai ajudar. Você já percebeu que o Evangelho é apresentado de uma maneira hoje que a pessoa é o Senhor?
Há um que te pode ajudar, que pode resolver a tua vida. Ele vai te ajudar. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Ele vai te resolver o teu problema financeiro, Ele vai resolver o problema do teu casamento, Ele vai resolver o teu trabalho, Ele vai resolver muita coisa. Quem é o Senhor aqui? Não, meus amados irmãos, isso não é evangelho, isso não é coisa nenhuma. O evangelho é o facto de que aquele que é Senhor e Deus veio a esta terra. Sim, Ele foi morto, atentaram contra Ele, mas não conseguiram. Por isso é que Jesus disse, é uma das frases mais belas do Senhor Jesus Cristo, foi esta: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou voluntariamente para morrer pela mão dos pecadores, para que pecadores pudessem ser salvos. Ele nunca deixou de ser Senhor. Ele na cruz continuou a ser Senhor. Ele nunca deixou de ser quem Ele é. Ele é o Senhor. Então os anjos anunciaram e disseram: eis que é nascido, amém? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu vou ler alguns textos que nos ajudam sobre isto, irmãos. Diz assim, em Isaías 43:11, a palavra do Senhor diz assim, Isaías 43:11, se você não puder abrir, tome nota. E eu mesmo, o Senhor, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Qual é o destaque aqui? É o senhorio do Salvador. É o Salvador que é Senhor. Porquê é que a gente havia de apresentar um evangelho diferente? Porquê é que nós haveríamos de distorcer isso? Porquê é que é tão apelativo hoje falar da salvação e falar daquele que vai ajudar e vai fazer e vai acontecer? Porque se põe o ego e a centraliza a salvação na pessoa. Amados irmãos, a salvação da nossa alma é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado nesta terra. Meus amados irmãos, alguém perguntou-me há um tempo atrás qual é o problema do Evangelho hoje. Eu vou dizer qual é o problema do Evangelho hoje, já disse isto várias vezes, você já sabe de cor. É ter tirado a glória de Deus da cruz. Jesus morreu para salvar pecadores, para que o nome do Pai fosse glorificado no Filho. E isso acontece por ação do Espírito Santo. Começa em Deus e acaba em Deus, e no meio só tem Deus. Deus te escolheu, Deus te salvou, Deus te faz viver para Ele, no final a glória dele. É por isso que nós amamos sermos monorgistas, não é? Mono, gismo, salvação no sentido da ação, uma ação, e ela é divina. É por isso que ninguém pode ter parte ou roubar essa glória. Agora você diz assim, mas na verdade eu fui salvo, e na hora que eu fui salvo Deus operou tantas coisas na minha vida e tantos milagres e tem sido tão confortado para mim. É claro que sim, mas é consequência, é resultado, irmãos. Porque o nome do Senhor é glorificado na sua vida, porque a glória é do Senhor, porque Ele é o Senhor, você se submete. Por certo que tem bênção de Deus, há bênçãos que vêm com a salvação. Mas o ponto principal da salvação é a glória do Senhor Jesus Cristo. Romanos 10:9 devia ser talvez o texto que nós devíamos atender mais quando falamos da salvação ou esperamos que alguém se converta. Olha o que deve acontecer quando alguém se converte. Romanos 10:9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Salvador. Olha o texto lá. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Salvador, é? Não. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Se Ele é o Senhor da sua vida. Se você confessar, você assumir, aceitar o senhorio de Cristo, se submeter à autoridade do Senhor Jesus Cristo e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem é o Senhor?
Quem é que está em ênfase aqui, nesta frase, neste versículo, nesta palavra inspirada? O senhorio do Senhor Jesus Cristo. Se Ele não é o seu Senhor, Ele não é o seu Salvador, se você não se submete à autoridade da palavra do Senhor, se você não se submete à verdade bíblica, se você não se submete até, inclusive, à eclesiologia da qual você pertence, você não é salvo coisa nenhuma. E não são duas coisas separadas. Ele não te salvou numa hora e você vai ser o seu Senhor lá mais tarde. Não. Isso não existe. Como é que eu sei que eu sou salvo? Se Ele é o meu Senhor. Ele me salvou e Ele é o meu Senhor. Entenda uma coisa, meus irmãos, deixa só que deixar bem claro aqui. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Na hora que Ele quiser, Ele para a sua vida. Ele é Senhor. Ele tem essa autoridade. Ele é Deus. A questão é se Ele é o seu Senhor no sentido de você se submete a essa autoridade. Ontem nevou, alguns irmãos ficaram contentes, outros até brincaram na neve. Não é? A gente viu aí o que deu de story no Facebook, irmãos. Que beleza. Amém? Eu também pus, também gostei. Está bonita a neve. Alguns irmãos preferiam que não nevasse, não foi? Outros queriam que nevasse assim deste jeito, mas com 90 graus. Se tivesse 90, irmãos, a nevar assim, você fazia Snow Angels, não é? Aí você fazia... Pois é, mas você não está na autoridade. Nevou para todos. Porque Ele é Senhor e Ele determinou que havia de vir neve e que as temperaturas iam estar abaixo de 30. Pronto. Não gostou? Paciência. Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, Ele determina. Você não pode parar isso. Não, você pode pôr um casaco, não pode. Só pode pôr umas luvas, pode pôr umas botas, pode ligar o aquecimento e ficar em casa. Amém. Irmã Ali disse amém. Você vai fazer o que você quiser. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o Senhor. Submeta-se à vontade dele agora, ou um dia você vai ser colocado debaixo da ira dele. Porque ele é Senhor. E você não escapa. Você não é Senhor coisa nenhuma, você não tem autoridade de nada, irmãos. Até a maior parte das coisas que a gente chama nossas, nem nossas são direito, não é? Não é? Parcela em 24 meses e diz que é seu. Não é não, é do banco, irmão. Nem isso é seu. Não é isso? Para não falar quando você parcela em 30 anos, não é? A gente nem pensa, né? Quando for nosso, já nem é nosso mais. Já tem os herdeiros a bater à porta. Já não tem, mas a prática, a realidade da vida devia nos despertar para nós percebermos que nós não temos autoridade sobre nada. Quando você pensa que está tudo bem, né? E se você tem mais com 40, aparece sempre, todos os dias aparece uma dor nova, não é? Irmãos que têm mais de 40 dizem amém. Os que estão quase a 40, prepara-se. Os irmãos que já estão a desfrutar do AARP, aí os irmãos já sabem, né? Nem vale a pena. Quando você pensa, não é, irmãos? Irmãos, isso devia ser alertas para nós para percebermos que Jesus é Senhor. Submeta-se à autoridade do Senhor Jesus Cristo hoje, irmão, para não experimentar a ira dele depois. Ele é Senhor. Ele é Deus. Nos alegramos na presença do Senhor, irmãos, e às vezes porque o nosso culto é assim, eu acho que às vezes a gente é assim um pouquinho mais animado, porque o nosso culto é assim, meus amados, de uma forma, como eu disse, animada. Entenda que tem um Senhor aqui neste lugar e é ao nome dele que damos glória. Ele é Senhor. Nós estamos a prestar um culto a Ele. Nós não estamos aqui para o entreter. Tem Cláudio Duarte aqui, nem nunca irá ter. Isto não é um entretenimento aqui. Nós estamos aqui para adorar o Senhor Jesus Cristo, com respeito pela autoridade. Nos alegramos na presença de Deus, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Abba Pai. Nós adoramos o Senhor. Numa quinta-feira quarta, vamos ter um culto muito lindo, vamos cantar, tudo bem. Mas sempre com autoridade, debaixo da autoridade, com respeito, com reverência pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor. E Ele é a nossa autoridade. Sabe como é que acaba a segunda carta de Pedro? Pedro, pode dizer de cor.
É a carta dele. 2 Pedro 3,18. Se você puder ler, abrir ou tomar nota aí. 2 Pedro 3,18. A segunda carta de Pedro termina com este versículo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como se não bastasse, diz assim: a Ele, a quem? A si? Não. A um qualquer? Não. A Ele, a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja a glória, agora e para sempre. Amém. E você dizia a minha? Não tem. E a de Pedro? Também não. A glória seja para o Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Note como o Senhor vem primeiro, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Porquê é que havíamos fazer o contrário? Porquê é que havíamos de anunciar um evangelho que fala de um Salvador, mas não fala de um Senhor? Porquê é que haveríamos de referirmos a nós próprios como salvos se Ele não é o nosso Senhor? Pergunta mais importante da sua vida, irmão, da sua vida, deve ser: como é que eu sei que eu sou salvo? Eu sei que às vezes eu digo isto e alguns irmãos podem ficar a pensar: será que ele está a tentar querer dizer que eu não sou? Não, eu estou a chamar a si, a você se analisar. Eu já tive essa situação uma vez aqui. Não é isso que eu estou a tentar dizer. É para nós nos despertarmos e nos analisarmos a nós próprios. É para eu me analisar a mim próprio. Como é que eu sei se eu sou salvo? Como é que eu sei se eu gosto só de ir à igreja porque eu acho bonito, de conviver com os irmãos, eu gosto, sei lá, ou se eu realmente sou salvo, se realmente eu sou salvo? A resposta é: se Jesus é o seu Senhor. Se você tem uma autoridade acima de si maior do que você próprio, se você tem uma autoridade acima de si que é maior do que um tribunal, do que um policial, do que um governo, se você se submete voluntariamente ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, se você o serve de todo o coração, se você olha para os mandamentos e diz assim: ainda que é difícil, eu vou fazer porque Ele é o meu Senhor e Ele me ordenou. É assim que você sabe ser salvo. O que é que está no seu coração? Você serve o Senhor Jesus Cristo? Você se submete à autoridade do Senhor? Você se submete à autoridade da sua palavra? Você se submete àqueles que lhe indicam a palavra do Senhor? Você é obediente a Deus? Ou você faz o que dá na cabeça? A palavra do Senhor diz assim, mas eu acho que não é bem assim. Hoje nós vivemos num mundo cheio de opiniões, não é? Todo mundo tem uma opinião. Mas eu acho. Mas não importa, não importa. Quando não acha, sente. Eu sinto assim, eu sinto assado, não importa, irmãos. Há um que é Senhor e já determinou o que é. Há um que é o Senhor e tem autoridade para dizer assim seja. Aquele que disse haja luz e houve luz é aquele que determinou na sua palavra, indicou na sua palavra o que você tem de ser. Não importa o que você acha, não importa o que você pensa. E alguns dizem assim: mas é que eu não sei muito de Bíblia. Então leia. E o outro diz assim: mas eu não sou muito bom de ler. Então ouça, porque hoje não tem desculpa mais, tem? O MP4, você tem, né? Todo mundo tem MP4, né? Tem, irmão, que todo mundo tem telefone. Põe lá a tocar a Bíblia. De dia e de noite. Alguém hoje, no dia de hoje, pode dizer: eu não sei o que é que Deus quer para mim. Tem gente que anda para aí, quer descobrir o que Deus tem. Se eu soubesse o propósito de Deus para a minha vida, tem um só: seja santo como Ele é santo. Está na Escritura, o Senhor determinou que você seja santo. Você viva de acordo com a vontade do Senhor. Que dificuldade é essa que nós encontramos hoje? Normalmente é nos jovens, não é? Se eu soubesse o que é que Deus tem para mim. Principalmente quando o jovem começa a ficar assim meio encalhado e não casou. Ele quer descobrir o que é que Deus tem para a vida dele, não é? Quer ouvir uma voz do além. A fulana lá, né? O outro orou assim, né? Senhor, dá uma jovem para a minha vida. Dá uma esposa, quero uma esposa, Senhor. Orou, né? Senhor, seja feita a tua vontade, a que tu quiseres, desde que seja lá Mariazinha. Vê se estava certo, né? Dá uma ideia a Deus, de repente. Pode ser que Deus não lembrou da Mariazinha.
Meus amados irmãos, Mariazinha, Manuelinha, seja lá o que for, para mim foi a Soninha, é aquela que vai fazer você mais santo, irmão. O seu trabalho, mesma coisa, é aquilo que faz você mais santo, irmão. Não sei o que eu disse, irmãos. Eu acho que eu não disse. Eu disse Soninha, para mim foi a Soninha, minha esposa. Não, peraí, o que é que eu falei? Eu disse Soninha. Foi 25 anos esta semana, irmãos. Semana passada. É o que a palavra do Senhor indica, irmãos. Se eu soubesse qual é a carreira que eu devia escolher para a vida, irmãos, é aquilo que faz você mais santo, o senhorio de Cristo. O Senhor está terminando, está ordenando. Mas hoje queremos fazer do nosso jeito, a nossa vontade. Vai escolher um caminho traverso, aí uma outra forma, vai dar a volta a ver se dá certo. Irmãos, irmãos, não dá. Porque o Senhor determinou, o Senhor falou, a palavra dele é para ser cumprida, vai ser cumprida. Ah, mas você não está a entender, eu acho que não sei o que, esqueça isso. Pois tem um monte de gente com opinião, tem um monte de gente com ideias, tem mesmo no meio dos evangélicos, no meio dos cristãos, até no meio dos salvos, às vezes no meio dos eleitos. Tem um que tem uma ideia, tem um que acha que é não sei o quê, o outro pensa que é não sei quantos, o outro sente não sei o quê, o outro... Irmão, meu amado irmão, não importa, há um que é Senhor e um só. Um só. Ah, mas a minha visão, não importa. Mas hoje vivemos no outro tempo, não importa. Há um que é Senhor. Submeta-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é Senhor e Deus fez uma coisa muito interessante, irmão. João 13, e termino com este texto. Vimos até agora que Ele é Senhor. Veja o exemplo que esse Senhor deixou. João 13, 13 a 15 diz assim: vocês me chamam Mestre e Senhor. E com razão, pois eu sou. Jesus nunca disse que Ele não era Senhor. Mas olha o que Ele fez. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Quando Jesus, na última ceia, lavou os pés aos discípulos, até naquele momento, ele disse: sim, eu sou o Senhor. Mas ele lavou os pés aos discípulos para dar exemplo. Vamos voltar atrás um pouquinho para terminar agora. Como é que você sabe se Ele é o seu Salvador? Se Ele é o seu Senhor. E como é que você sabe se Ele é o seu Senhor? Se você está disposto a lavar os pés aos seus irmãos. Se você está disposto a servir como Ele serviu. Ele se entregou no seu lugar, sendo Ele Senhor, sendo você inimigo dEle. Se Ele é seu Senhor, você serve os outros com esse mesmo amor. E você se entrega pelo seu irmão, por aquele que está do seu lado. Meus amados irmãos, você percebe como é que o senhorio de Cristo é visto na igreja local? Dá para perceber como é que a salvação funciona na comunidade dos salvos e não individualmente? A quem é que você vai lavar os pés? Se você for sozinho, crente em casa consigo próprio. A quem é que você se vai submeter? Se você for só você. Sou só eu e Deus. Só eu é que sei, só Deus é que sabe. Mentira, mentira. Para com esse engano de Satanás. Esse pensamento destrutivo da obra do Senhor, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Satanás tem enganado muitos com essa conversa fiada. Mentira. É na comunidade dos salvos. Como eu disse antes, você não é igreja, nós somos igreja. Tem um Senhor aqui, é o Senhor Jesus Cristo. A Ele nos submetemos juntos e submetemos uns aos outros. Jesus não precisava lavar os pés a ninguém. Ele não precisava de morrer por ninguém. Ele fez isso voluntariamente, sem mais deixar de ser Senhor. Ele é o Senhor da igreja aqui. Nós não vimos prestar um culto a Deus fazendo-lhe um favor. Ah, não, porque eu já fui ao culto, né? Agora Deus vai me abençoar. Você está doido? O que você pensa que é? Você vai fazer um favor a Deus? Ele é Senhor. Você tem o privilégio de vir à casa do Senhor, participar da comunidade dos santos para exaltar e glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre, porque a glória é dele somente, eternamente. Amém.
E Ele é o Senhor. Ele é o Senhor deste lugar, Ele é o Senhor deste campus, Ele é o Senhor das nossas vidas. A Ele nos submetemos alegremente, servindo uns aos outros, para que o nome dEle seja glorificado para sempre. Meu amado irmão, cada vez que você vem à casa do Senhor, venha com este propósito de glorificar o nome do Senhor. Quando você for para o seu local de trabalho amanhã, vá com o propósito de que Ele seja o Senhor da sua vida. Em suas orações, ore como Ele próprio ensinou. Seja feita a tua vontade. Ele é o Senhor. E fora dele não há Salvador. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Vamos orar. Oh Deus amado, louvamos e bendizemos o nome do Senhor para sempre. Que o Senhor possa ser exaltado em nosso meio. Que nesta manhã tenhamos sido despertos para entender que há um Salvador e que há um Senhor, um único, que é tanto Salvador como Senhor, e que a autoridade do Senhor nos possamos submeter. A ti a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Assim oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, desde agora e até a vinda do Senhor. E todos dizemos amém. Podemos sentar.